entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer, tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Vive em nós. Como é bom poder estar na casa de Deus, as primeiras horas do dia, poder louvar o seu nome, né? É um privilégio porque
Queridos, todos os dias o Senhor Deus, Ele nos presenteia com a vida. Nós vamos dormir à noite e durante a noite nós estamos inconscientes com o sono, mas Deus está velando por nós. E quando amanhece o dia, o Senhor Deus nos acorda. E é por isso que nós louvamos o nome dele, porque ele cuida de nós. Então nós vamos louvar o nome do Senhor Deus e vamos cantar: ó que amigo em Cristo temos, Cristo nosso maior amigo. Vamos louvar o nome do Senhor? Assim que tocar o hino, convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência a Deus, e vamos louvar. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? Cristo é o nosso amigo. E como é que nós nos recorremos a Cristo? Em oração. Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. A oração, queridos, ela é o elo que nos liga a Deus. E por isso que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar. Ele diz: quando vocês forem falar com Deus, entrem no quarto de vocês em secreto. E lá vocês falam, abre o coração ao Deus que atende vocês. Então, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos, nós devemos comunicá-las a Deus. E Ele cuida de nós. Então, neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Se porventura você tem algo que você precisa falar com Deus, você precisa pedir para Deus, aí no seu coração,
Enquanto estivermos orando, ore a Deus também aí no seu coração. Conversa com Ele também, bom? Vamos nos ajoelhar em reverência a Ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, grandioso. O Senhor é o Criador do universo. O universo cabe em Tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor nos atende, mesmo sendo tão pequenos. A Tua palavra nos diz que o Senhor se inclina para nos ouvir. E é na certeza de que o Senhor nos ouve, é que estamos neste momento de joelhos, em humildade, reconhecendo que somos pecadores, para pedir ao Senhor as Tuas bênçãos. Pai querido, nesta manhã se encontra aqui reunidos um pouco dos Teus filhos. E cada um deles, Senhor, tem algo para falar contigo. E por isso nós pedimos a Ti que atende o nosso clamor. Atende, Senhor, as nossas orações conforme a Tua santa e bendita vontade. Pai querido, o Senhor conhece o íntimo de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um que aqui está. O Senhor sabe, meu Deus, as lutas, as dificuldades. O Senhor sabe de todas as coisas que acontecem conosco. Mas a Tua palavra também nos diz que nós devemos pedir a Ti. Pai querido, nesta manhã, a bênção maior que Te pedimos é a certeza da salvação. A certeza do Teu perdão, Jesus. Por favor, nesta manhã também pedimos a Ti por Tua palavra que será aberta e lida nesta manhã. Pedimos por Teu servo que vai transmitir essa Tua palavra para a Tua igreja. Que o Senhor fale por intermédio dele. Que o Senhor Espírito Santo use-o como um canal que leva a Tua verdade para os Teus filhos. Estas bênçãos nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, médico endocrinologista e especialista em estilo de vida saudável. Você sabia que o seu intestino inflamado pode causar dores nas articulações, inflamações na pele, doenças cardíacas e pode até causar doenças sérias como o câncer e o Alzheimer? Não existe saúde perfeita com uma digestão ruim. Grava isso. Se o seu intestino não vai bem, se ele está inflamado, se a sua digestão não vai bem, a sua saúde como um todo também não vai bem. Quando você se alimenta, o alimento passa pelo esôfago até o seu estômago e ali começa todo esse processo maravilhoso da digestão. Em seguida, segue para o intestino delgado, que possui umas estruturas cheias de dobrinhas, aumentando o contato com o alimento, facilitando a absorção de nutrientes para o sangue. O intestino, ele na verdade funciona como uma barreira seletiva. Quando é saudável, as suas células ficam bem unidas, uma grudadinha na outra, permitindo a entrada apenas daquilo que é útil, das vitaminas, dos minerais, das proteínas que você comeu, e eliminando aquilo que não presta através das fezes. Por isso, manter essa barreira funcionando bem é essencial para a saúde como um todo. Quando o seu intestino está equilibrado, o organismo recebe o que precisa e se protege do que faz mal. Mas, quando essa proteção falha, os impactos vão muito além da digestão e podem afetar diferentes áreas do seu organismo. Cuidar do intestino, então, não é só uma questão de alimentação, mas é sobre prevenir inflamações e preservar o bom funcionamento do corpo inteiro.
Quer aprender mais? Participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E de segunda a sexta, acompanhe também o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. O que você pensa de Jesus? Em algum momento você já parou para pensar como é Jesus? Você tem curiosidade de saber como é o rosto dele? Você tem curiosidade de saber como ele é? Como ele trata as pessoas? Eu também tenho essa curiosidade de estar na presença de Jesus. Aqui no mundo a gente tem alguns receios, né? Quando a gente chega perto de pessoas, de autoridades, a gente chega todo receoso, né? Mas como é que é se aproximar de Jesus? Será que a gente precisa chegar perto de Jesus cheio de medos? O hino que nós vamos cantar agora é mais ou menos isso. O que penso de Jesus? O que penso do meu mestre? Vamos louvar? Mais uma vez? Vamos com alegria. Vamos colocar em pé novamente? Assim a gente canta com mais força. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz, transformou o meu viver completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim. Paixão sem fim, nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Em seus braços ele ergueu-me com ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará
Vamos falar com o nosso Deus? Curve sua fronte, feche seus olhos. Nosso Deus amado, Pai querido, obrigado pelo culto que aqui estamos tendo. Obrigado por permitir esta manhã expressar a Ti a nossa adoração. Senhor, neste momento a Tua palavra será aberta. E nós pedimos, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, que fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo haja na vida de cada um aqui, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que aqui não seja mensagem de homens, mas uma mensagem vindo diretamente do reino dos céus. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o texto que nós vamos estudar está em Mateus capítulo 18, e eu sei que cada um que aqui está nessa manhã tem um ideal. O ideal de uma pessoa que você quer se tornar. Talvez você queira ser um marido melhor. Talvez você queira ser uma esposa melhor. Talvez você queira ser um profissional melhor. Um filho melhor. Uma filha. É certo que todos nós temos objetivos e metas na nossa vida. E para o reino de Deus não é diferente. Jesus tem um ideal para os seus filhos. Jesus olha para você e Ele sabe quem Ele quer que você seja. E nós vamos analisar hoje Mateus, o capítulo 18. E vamos ler a partir do verso 1. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se você não trouxe a sua Bíblia, os meninos estarão colocando aqui na tela, já está aí, para lermos juntos. E começa assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Qual foi a curiosidade dos discípulos? Quem seria o maior no reino dos céus? A pergunta é clara. Jesus, quando você estabelecer o seu reino, quem é que vai estar à sua direita e quem é que vai estar à sua esquerda? Senhor Jesus, na hierarquia, abaixo do Senhor, qual de nós estaremos? Qual de nós seremos aqueles que vai mandar e o outro vai obedecer e vai fazer? Qual de nós vai ter o maior poder abaixo do Senhor? Por favor, nos diga. Sabe por que eles fizeram essa pergunta? Porque a visão e o ideal dos discípulos naquele momento era que o reino de Jesus fosse um reino terrestre, onde os judeus seriam colocados no topo das nações. E ali eles governariam sobre toda a terra. Sabe por quê? Eu afirmo que a visão e o ideal deles era político. Vamos avançar 2 páginas, brevemente. No capítulo 20, verso 17, o subtítulo do capítulo diz assim: Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. E olha o que Jesus fala. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Aqui Jesus falou para os discípulos do que
havia de acontecer e que era o mais importante e que era decisivo para toda a raça humana, que era a vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus falhasse, nós não teríamos a oportunidade da salvação. Viveríamos para morrer, nos tornaríamos apenas pó e seríamos esquecidos. 2, o Senhor Jesus permaneceria preso num corpo humano até que morresse. Então, era algo decisivo para a vida de todos, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Mas o que é que vem depois de Jesus falar algo tão importante? Qual será que foi a fala dos discípulos? Será que foi, Senhor, então, o que nós precisamos fazer para nos preparar? O que nós precisamos fazer para permanecer em pé, para permanecermos fiéis? Só que o texto que vem depois é curioso, porque o verso 20 vai dizer assim, então se achegou a ele a mulher de Zebedeu, com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Esse é Jesus. Ela respondeu, manda que no teu reino esses 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? A mãe de Tiago e João chega para Jesus depois dele falar tais palavras e pergunta, Jesus, no teu reino, por favor, que este meu filho seja o ministro e este meu filho seja o secretário. A preocupação era por posição, por status, por ser melhor do que o outro. Certa vez Jesus estava caminhando e ele ouve os discípulos conversando e pergunta sobre o que vocês estão conversando. E eles não respondem, eles ficam em silêncio. Sabe por quê? Porque eles não estavam conversando, eles estavam discutindo para saber quem seria o maior no reino que Jesus estabeleceria. Uma visão política do reino de Deus. Uma visão de poderio militar de Jesus como aquele que subjugaria os romanos. E essa é uma visão que muitas vezes cristãos também têm. Ser melhor do que o meu irmão. Eu lavar o pé do outro? Não. Eu servir aquele irmão, aquela irmã? Não. Tem outros para fazerem isso. Tem outros que podem ajudar. Esse não é o meu dom. Servir os outros. Eu não estou aqui para isso. A missão que Jesus concedeu a mim é muito maior. Um dia eu vou pregar e vou converter 3.000 pessoas, assim como Pedro. Ou então, Deus vai me conceder sucesso no meu trabalho. E para isso, não importa o que eu tenho que fazer, porque eu sei que vai ser bênção de Deus. E eu quero estar na maior posição, na maior hierarquia, onde eu trabalho. Para ser o melhor, para ganhar mais, para ter mais. E o capítulo 18 de Mateus, pode voltar aí as páginas da sua Bíblia. Os discípulos começam perguntando, qual é, porventura, o maior no reino dos céus? E aí vai vir a resposta de Jesus, e a resposta de Jesus é o capítulo todo de Mateus 18. E Jesus vai dizer o seguinte, no verso 2. Jesus chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança
tal qual como esta, em meu nome, a mim me recebe. Esse é Jesus falando. Jesus diz: se não vos converterdes e vos tornardes como esta criança, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí fica o questionamento. O que é ser como uma criança? Pode ser que na cabeça de muitos passe: uma criança é ingênua, é inocente, uma criança é talvez alguém que é carinhoso, que é amoroso. Claro que essas coisas não são ruins, mas quando o Senhor Jesus diz que nós precisamos ser como crianças, Ele está falando sobre a condição que uma criança se encontra. Uma criança consegue se sustentar sozinha. Uma criança pode trabalhar, cuidar da sua casa e das responsabilidades sozinhas? Não consegue. Uma criança é totalmente o quê? Dependente. De quem? Dos seus pais. Ser como uma criança é ser dependente do seu pai. É assim que nós precisamos ser. Uma criança, ela é o menor nível na hierarquia social. Por quê? Porque toda criança está sujeita à autoridade dos adultos. A criança precisa obedecer. A criança precisa ser obediente. A criança, ela é humilde. E é isso que Jesus está falando que nós devemos ser dependentes, devemos ser obedientes e devemos ser humildes. Não confunda humildade com se humilhar, com se autodegradar. Existem dois extremos: o orgulho e a autodepreciação. O orgulho está naquela ponta. Eu sou tal. A autodepreciação está na outra. Eu não presto para nada. A humildade está onde? Aqui no meio. E é a linha que Jesus traçou para você caminhar. A humildade é seguir os passos de Cristo Jesus. Quem aqui conhece o relato da Santa Ceia, lembra que os discípulos chegam e naquela casa eles se assentam no chão e começam a observar, a olhar os arredores. Para quê? Para ver se ali havia algum servo. E vendo eles que não tinham servo, eles começam a olhar uns para os outros e começam a pensar: quem será que vai lavar os pés? E agora, um sentimento que permeava o coração deles era de rixa, de rivalidade, de pensar: não serei eu que vou lavar o pé do outro. E então, quem se levanta é Jesus. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz a eles, após lavar os pés: o servo não é maior do que o seu senhor. Se eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Como Jesus pediu para que nós vivêssemos na terra. Isso é ser humilde, é caminhar na linha, é caminhar por onde Jesus falou para nós caminharmos. E Jesus vai continuar agora no verso 6 e diz assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem que pelo qual o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um olho só
com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançados no fogo do inferno. No inferno de fogo. Você percebe a comparação que Jesus fez aqui? Jesus comparou você ser uma pedra de tropeço, ser alguém que faz o outro cair, com tirar a própria vida. Eu não posso ser empecilho para que Jesus salve a vida de ninguém. Eu não posso ser aquele que não está ajudando e está atrapalhando. Eu tenho que ser aquele submetido a Cristo, dizendo: Senhor, eu não quero ser aquele que vai fazer o meu irmão cair. Eu não quero ser aquele que vai ser mal educado e dar brecha para que o inimigo afaste o meu irmão da igreja. Eu não quero ser aquele, Senhor, que vai causar um escândalo, que vai fazer a imagem do Senhor Jesus, a imagem do lugar da igreja que eu frequento, ser mal vista, para que as pessoas não queiram estar ali. E como é que eu consigo fazer isso? Não é sendo quem eu sou, é pedindo para que o Espírito Santo mude e transforme para o ideal que Cristo tem para mim. Ser pedra de tropeço. Jesus comparou a amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar num lago. Não seja pedra de tropeço. E Jesus continua. E agora no verso 10, ele vai contar uma parábola muito conhecida por todos vocês. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que está, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Olha, por 2 momentos, Jesus fala pequeninos. O que você interpreta como pequeninos? Quando Jesus fala pequeninos, ele está falando não somente de crianças. Jesus está falando dos vulneráveis. Jesus está falando dos desamparados, dos excluídos pela sociedade. Jesus está falando daqueles que carecem de cuidado, porque foram abandonados pelas pessoas e pelo estado, país que elas moram. São essas pessoas que Jesus está nos chamando para cuidar. Se você foi resgatado, se você era uma das ovelhas que estava perdida, foi encontrada, agora você também tem uma missão. Da maneira que você foi encontrado, que você foi cuidado, restaurado, você precisa também ir até os que estão machucados e feridos, mostrar o caminho a eles, para que eles também sejam curados e restaurados. Jesus se alegra pelo pecador que se arrepende. Jesus se alegrou quando você se arrependeu. Jesus se alegra quando um coração reconhece a sua condição. Senhor Deus, eu falhei, eu pequei. A vida que eu estou vivendo não é a vida que eu queria viver. Então, por favor, muda isso agora. Que eu possa, de forma definitiva, me entregar a Ti. E Jesus, então, nos fala que Ele deixa segura as 99 e vai até a que se perdeu. E isso pode ser o panorama
do grande conflito que nós vivemos. Sabe? O Senhor Deus criou muitos outros planetas, muitos outros sistemas, muitas outras galáxias. E com certeza nós conheceremos outros seres que o Senhor Deus criou. Por que você está dizendo isso? Porque nós sabemos que existem os anjos. Os anjos não são seres humanos como nós somos. E talvez este mundo aqui seja aquele que caiu e o Senhor Jesus, sem medir esforços, se fez pequeno para morrer por nós que aqui estávamos, para dar vida a nós que merecíamos a morte. E o Senhor Jesus vai continuar. Agora no verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja. Considerai-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será-lhes a concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora Jesus fala sobre restaurar o irmão com amor. Se o teu irmão pecou contra ti, primeiro vá falar com ele. Se ele não aceitar, chame 1 ou 2 testemunhas e mais uma vez tente convencê-lo do pecado que ele cometeu. Se ele não aceitar, agora será levado até a igreja. E se por definitivo ele não quiser, ele será tratado como alguém de fora. Sabe, muitas vezes quando nós vemos aquele que está perto de nós errar, a primeira atitude que nós temos é condenar, é apontar o dedo, é julgar, porque também esquecemos que um dia nós fomos aqueles que erramos. Nós somos aqueles que também erram. E aqui Jesus não fala de punição, Jesus fala de restauração. Jesus fala de levar pelo caminho correto, porque por mais errado que sejamos, o desejo do nosso Deus Pai para todos os seus filhos é que eles sejam restaurados e se voltem para o seu caminho. Para que eles recebam a salvação, porque o Senhor Jesus não morreu por alguns, o Senhor Jesus morreu por todos. E nós vamos caminhando para o final do capítulo 18. E agora, numa pergunta de Pedro, vem até o Senhor Jesus, olha o verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E olha, por que Pedro pergunta até 7 vezes? Porque para os judeus, eles acreditavam que você deveria perdoar alguém que errou com você até 3 vezes. E aí quando Pedro fala 7, ele meio que queria parecer uma pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais altruísta, mais gentil. Ele falou dessa maneira pensando, olha, Jesus vai falar, nossa Pedro, como você é bondoso, é uma pessoa disposta a perdoar. E aí Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui não determinou um número exato para que Pedro perdoasse, mas Jesus quis dizer assim, Pedro, você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Pedro, você tem que perdoar o seu irmão até o limite. Porque Pedro, como
Você vai perdoar. Você já foi infinitamente perdoado. E Jesus vai ensinar isso através de uma parábola que ele conta na sequência, que é a parábola do credor incompassivo. E o verso 23, Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. A parábola do credor incompassivo é Jesus ensinando sobre o perdão. É Jesus ensinando sobre o reino dos céus. A parábola começa com o Senhor. Ele quer ajustar contas com seus servos que lhe devem. E um deles se achega. E esse deve quanto? 10.000 talentos. Você quer saber quanto é essa dívida? Um talento equivale a 6.000 denários. O que é um denário? Um denário era o pagamento por um dia de trabalho dos judeus, dos romanos. Um denário. Um talento era quanto? 6.000. Isso daria quantos dias de trabalho? 6.000 denários. Dariam quantos dias de trabalho? 6.000 dias. Se um denário por dia, seriam 6.000 dias de trabalho. Um talento. E quanto é que ele devia? 10.000. Agora, quantos são 10.000 talentos em denários? 60 milhões de denários. Quantos dias de trabalho são isso? 60 milhões de dias. Que ser humano, eu pergunto agora para você, que ser humano agora pode trabalhar 165 anos para pagar uma dívida? Algum ser humano pode trabalhar 165 mil anos para pagar uma dívida? Você pode? Não. Era uma dívida o quê? Impagável. Não dava para pagar a dívida. E esse servo é até um pouco cínico, porque ele chega diante do Senhor e fala assim: ó Senhor, sê paciente e tudo te pagarei. Chega a ser cômico. Vai pagar como, meu filho? Fazendo outra dívida? 10.000 talentos. Jesus usa o número 10.000 porque era, naquela época, a expressão numeral mais alta para dizer sobre algo que não tinha como pagar. E aí o Senhor, depois daquele servo pedir para que ele fosse paciente, ele se compadece e manda ele embora. Ele faz o quê? Ele perdoa a dívida. O servo vai embora. E aí o que acontece? Ele encontra um conservo, alguém que era como ele, alguém que trabalhava para o mesmo Senhor, mas que devia o que para ele? 100 denários. Aí eu te pergunto agora, quantos dias de trabalho
são necessários para pagar 100 denários? 100 dias. Pouco mais de 3 meses de trabalho, ele pagaria a dívida. É uma dívida pagável? É algo fora da realidade? Não. Daria para ele receber o dinheiro se ele fosse paciente, como ele pediu que o Senhor fosse paciente. Mas o que ele faz é o contrário do que o seu Senhor fez. Ele pega, agride este conservo, este igual a ele, que fala a mesma coisa, ser paciente comigo e te pagarei, mas ele não quis ouvir. E então o lançou na prisão. E eu pergunto, quem é que consegue trabalhar da prisão? Aquele homem não queria que a dívida fosse paga, queria apenas causar o mal ao próximo. E muitas vezes nós somos assim. Porque me fizeram mal, agora eu vou fazer o mal para ele também. Porque como eu sofri, eu quero que ela sofra. E eu pergunto para você, será que esse é o pensamento de um filho de Deus? Será que esse é o pensamento de um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Com certeza não. Esse homem é jogado na prisão. E então agora, diante de muitas pessoas, porque haviam testemunhas. E para o judeu naquela época, a honra e a vergonha era algo muito importante. Para você ver como foi cruel a forma que um tratou o outro. As testemunhas vão até o Senhor e diz: servo malvado, do mesmo jeito que eu fiz com você, você deveria ter feito com o outro. E então ele é entregue aos verdugos. Quem são os verdugos? São carrascos, são aqueles que aplicam uma pena, que aplicam a execução. E ali ele perdeu a liberdade. Ali, a dívida que havia sido perdoada. Agora, ele perde esse perdão. Agora, ele é jogado à prisão. Agora ele está condenado. O que Jesus quis ensinar com essa parábola? Quem é o Senhor que ia prestar contas, que ia ajustar contas com os servos? É o nosso Deus. E quem é que chega diante dele com uma dívida impagável? Todos nós. Somos nós que tínhamos uma dívida impagável. Mas sabe o que aconteceu? Nós fomos infinitamente perdoados. Não existe nada que um homem faça nesta terra que seja mais imperdoável do que a dívida que foi saldada na cruz por nós. Não existe nada que eu possa fazer que vá me tornar tão imperdoável a ponto de ser mais do que a minha condição pecaminosa trouxe a mim. E aí Jesus diz, porque você foi infinitamente perdoado, você também tem que perdoar. E falando às vezes parece muito fácil, mas não é. O perdão genuíno é algo tão difícil que não pode prover de vontade humana. O perdão genuíno é algo que só pode vir da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Por isso, irmão, irmã, não tem como eu ser uma pessoa com o coração disposto a perdoar, uma pessoa que vai querer tratar o meu irmão com amor, se não for a ação do Espírito Santo na minha vida. Ele só vai agir se você permitir que ele assim faça. Então peça a ele para que ele mude o seu coração, que às vezes é rancoroso, que guarda mágoa, que olha para o irmão com maus olhos. O capítulo 18 chegou então ao fim. E agora, o que Jesus nos ensinou? Lembra da pergunta que iniciou? Quem é o maior no reino de Deus? E agora Jesus vai falar. Ser como uma criança. Ser humilde, ser dependente. Ser alguém sujeito à autoridade do Senhor Jesus. Ser aquele
que não vai ser pedra de tropeço. Ser aquele que não vai atrapalhar a caminhada do meu irmão. Ser aquele que vai atrás da ovelha que se desgarrou do rebanho. Da ovelha que está sem um rumo definido, que se perdeu do caminho. Ser aquele que perdoa, que restaura o irmão com amor. Uma visão totalmente diferente do que os homens naquele tempo esperavam do Messias. Sabe, ninguém admira às vezes aquele que é mais simples, aquele que não está chamando atenção, mas é para esses que o Senhor Jesus olha, para aqueles que têm o coração completamente entregues a Ele, para aqueles que não ligam de ser o centro das atenções, mas aquele que está trabalhando incessantemente para a salvação de vidas, para a salvação de almas, para o reino do Senhor Jesus. E nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos ser esses seguidores do Senhor Jesus, que têm o caráter transformado, que são imitadores de Cristo, porque esse é o ideal de Deus para todos nós. O Senhor Jesus quer que sejamos imitadores dele. Paulo diz isso. Sejam meus imitadores como eu sou de quem? Do Senhor Jesus, de Cristo. E aí, por que é então que eu tenho que ser como Jesus está falando aqui no capítulo 18? Por que é que eu tenho que fazer essas coisas? Vamos para Gênesis, capítulo 1. E aqui nós caminhamos para o final. Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O Senhor Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra. O que é que nós somos, então, sendo a imagem e semelhança de Deus, e agora restaurados para a vida pelo sacrifício de Jesus? Nós somos seus representantes, nós somos embaixadores do Senhor Deus aqui nesta terra. Quando alguém conversa com você, quando alguém interage com você, ele está falando, está conversando com o embaixador do reino de Deus, com alguém que está interessado na salvação da vida das pessoas, naquele que está interessado em despovoar o inferno e povoar o céu, ou ele está conversando com alguém que não tem interesse pelas coisas de Deus, que não liga para a volta do Senhor Jesus, que não se importa nem com o próximo e nem com ele mesmo. Sabe, nós temos uma responsabilidade muito grande, que não é um fardo, é uma honra. Servir a Deus, cumprir a obra que Ele deixou para cada um de nós é uma honra, que os anjos queriam fazer e não podem. Então, eu, como servo do Senhor Jesus, nós, como os irmãos em Cristo e filhos do nosso Deus, vamos receber, transformar nosso caráter, permitindo que assim o Espírito Santo faça. E então, ir atrás daqueles que precisam conhecer esse amor que salvou cada um de nós. Porque o nosso objetivo é ver o Senhor Jesus
voltar nas nuvens com poder e grande glória. Para quê? Para nos buscar. E aí, que dia mais feliz será esse? Porque nós vamos dizer, valeu a pena. Lembre-se que o que precisa ser mudado aqui nesta terra é o quê? O seu caráter. Porque o que vai ser transformado é este corpo mortal. Que você tenha uma semana abençoada. Que os seus pensamentos estejam sempre o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus faria? Eu quero fazer igual. Amém? Vamos orar? Eu convido você, aqueles que podem, se colocar de joelhos. E eu queria agradecer a visita dos nossos amigos hoje. Que você se sinta confortável e sinta muito bem-vindo para estar aqui mais vezes. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor Deus, aqui nos colocamos como aqueles que são sim falhos, pecadores, mas que, Senhor, que não estão mais conformados em permanecer da mesma maneira. Queremos ser transformados pelo Espírito Santo e queremos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, Pai, faça esta ação em nós, mude a nossa mente, que possamos ter a mente de Cristo Jesus. Senhor Deus, que possamos olhar uns para os outros com amor, que o que entre pelos nossos olhos seja luz. Pai querido, por favor, abençoe aqueles, Senhor Deus, que estão num momento de dor e de angústia e que eles possam sentir o toque do Espírito Santo. Possam sentir o Senhor falando a eles e o chamando para a restauração e para os teus caminhos. Pai querido, obrigado por este momento tão maravilhoso. Quão privilegiados somos por estar na tua presença, por caminhar com o Senhor. Pai querido, que o nosso objetivo seja nos preparar para a tua volta. E quando este dia se consumar, seremos os mais felizes de todos. Muito obrigado. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde Deus em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou. Jesus, achei